Olá, Olá, sejam bem-vindos. pois é, bem-vindos a todos. Eu sou Patrícia Martins, estou aqui com minha querida companheira Alexandra Luiz e hoje temos um vídeo muito especial, não é, Alexandra? É isso mesmo. Hoje vamos falar sobre uma personalidade fantástica que está na base da criação, da fundação da homeopatia e vamos falar, portanto, sobre Samuel Hahnemann. Não é, Patrícia? Vamos falar então sobre, diz-me tu. Isso, uma crônica. Vamos trazer aqui uma crônica sobre o resumo de vida, obras e legado de Samuel Hahnemann, aí em uma série de vídeos que vamos iniciar para vocês. E o primeiro deles, como não poderia ser diferente, não é, Alexandra? Vamos falar sobre Samuel Hahnemann, esse homem maravilhoso, esse cientista, esse médico, esse descobridor da homeopatia. É isso aí, Patrícia. Vamos então iniciar estes vídeos, será uma série deles, como a Patrícia falou. Este será sobre a vida e o legado de Hahnemann, e depois iremos falar sobre um legado muito específico que nos deixou, que era o Organon. Por isso, fiquem aí, fiquem atentos, acompanhem-nos, deixem o vosso like, compartilhem e desejamos que gostem das nossas apresentações. Isso mesmo, então vamos lá. Hoje nós estamos aqui sem a interação do chat, mas nós também vamos pedir para aqueles que estiverem assistindo o nosso vídeo posteriormente, deixem aí os comentários, se tem perguntas, podem deixar as perguntas. Nós vamos estar muito atentas aí com a nossa equipe para poder responder a todos. É isso aí. Bom, então vamos dar início. No dia 10 de abril de 1755, nasce Christian Friedrich Samuel Hahnemann. E iniciamos o vídeo de hoje contando um pouco de quem foi este homem, alguns breves e importantes relatos da sua vida e o seu principal legado à humanidade. Ele escreveu na sua autobiografia o seguinte: eu nasci no dia 10 de abril de 1755, no distrito eleitoral da Saxônia, uma das regiões mais belas da Alemanha. Isso pode ter contribuído em grande medida para a minha veneração pelas belezas da natureza, conforme ia crescendo para a humanidade. Porque nós podemos ver também que Hahnemann, além de tudo, era um poeta, né? Porque escrevia muito bem, falava muitos idiomas, era um homem realmente muito dado aos estudos e à busca pelo conhecimento. Aí na sua autobiografia ele continua dizendo o seguinte: o meu pai, Christian Gottfried Hahnemann, junto com minha mãe, Joana Cristiana, nascida em Spies, ensinaram-me como ler e escrever enquanto eu brincava. O meu pai faleceu há 4 anos atrás. Sem ser profundamente versado em ciência, ele era um pintor para a fábrica de porcelana daquela cidade e autor de um pequeno ensaio sobre aquarela. Ele descobriu sozinho as mais profundas concepções daquilo que é bom e pode ser considerado digno de um homem. Ou seja, ele cresceu em uma família comum, poderíamos dizer, de uma classe mediana. O seu pai, ele era um homem que ele foi um autodidata, não era um grande estudioso, ele era pintor em uma fábrica de porcelana. Inclusive, na cidade onde nasceu Samuel Hahnemann, até os dias de hoje, essa porcelana alemã é muito famosa, mundialmente famosas as porcelanas lá dessa região de Spies, lá de onde ele nasceu. E o pai dele recebeu um trabalho, ele pintava muito bem, e recebeu um trabalho de pintor e pintava na fábrica, não é? Inclusive, ele fez aí uns ensaios sobre aquarela, e ele conta isso na biografia dele. Aí, continuando, ele diz o seguinte: essas ideias ele implantou em mim. Quais ideias? Agir e viver sem pretensões e nem ostentações. Ou seja, escolher uma vida simples. E foi o que Hahnemann escolheu. Foi o estilo de vida que ele adotou. Mais tarde nós vamos ver. Ele foi um homem de uma vida simples. Esse era o conceito mais notável que o seu pai possuía e ele fala, né, que o que me impressionava mais pelo seu exemplo do que pelas suas palavras, ou seja, que o pai tinha uma vida assim. Ele estava frequentemente presente, conquanto sem ser notado, onde alguma coisa boa estivesse para se realizar. Não deveria eu segui-lo? Que coisa mais bonita, não é? O exemplo que ele foi
tendo do pai dele, e ele foi levando isso para a vida. Em seus atos, ele diferenciava entre o nobre e ignóbil a um tal grau de sutileza de correção e delicadeza, prática de sentimentos, como era altamente honroso para ele. Neste sentido, ele foi o meu mestre. Suas ideias a respeito dos princípios iniciais da criação, da dignidade do homem e seu elevado destino pareciam consistentes em todas as formas com o seu modo de vida. Isso foi o fulcro da minha educação moral. Isso nós vamos ver também depois, mais adiante, nós vamos comentar um pouquinho sobre o legado que Hahnemann deixou, principalmente esses princípios que ele trouxe desde a criação dele, não é? Que ele já, com o pai, com a mãe, ele sempre trouxe com ele essa questão da dignidade, da moral, não é? E a concepção de que o homem tinha um destino muito elevado, superior, não é? E tudo isso a gente vai também comentar um pouquinho mais adiante. Então, falando sobre os primeiros anos de Hahnemann, aos seus 12 anos, ele já ensinava os rudimentos da língua grega aos seus companheiros de estudo. Realizava exposições críticas aos antigos escritores e era muito estimado pelo reitor da escola e por todos os estudantes. Ou seja, Hahnemann, já na sua pré-adolescência, já mostrava a sabedoria que ele trazia dentro de si, os conhecimentos, as línguas que ele já tinha aprendido e, portanto, já revelava ser um ser humano com um conhecimento fora do comum para aquela época. Seu pai não queria muitas vezes que ele estudasse e por isso o retirou por várias vezes da escola, por períodos prolongados. No entanto, os professores fizeram um acordo com a família para que ele pudesse receber a escolarização e estar aos seus cuidados, para poder seguir a sua inclinação aos estudos. Hahnemann era um homem de estudo, era um homem de querer conhecer, de querer saber, de querer perguntar, era um curioso. E, portanto, os professores, eu creio que já nesta altura conseguiam perceber que estava ali um diamante em bruto que deveria ser aproveitado. Razão pela qual os professores nunca o deixaram e tentaram sempre que ele prosseguisse os seus estudos. Quando era mais jovem, portanto, quando ele já tinha cerca de 20 anos, ele foi para Leipzig e começou a sustentar-se ensinando alemão e francês a jovens estudantes enquanto estudava o curso de medicina. Bom, então, aí eu gostaria de somente fazer um adendo seguinte, que ele vai para Leipzig realmente para continuar os seus estudos, né, para iniciar os seus estudos de medicina, ele sai da escola, aquela foto anterior que nós temos no slide anterior, é a foto da primeira escola que ele frequentou na cidade dele. Era uma escola principesca chamada Sant'Afra, e essa escola existe ainda até hoje, é centro de visitação. Era uma escola muito tradicional e bom, ali ele teve, né, o início da vida acadêmica dele. Agora, o que eu gostaria de comentar também é que a educação de Samuel Hahnemann, ela foi muito influenciada pelas ideias filosóficas de Rousseau. Naquela época, né, as ideias filosóficas de Rousseau permeavam a Europa. Então, Jean-Jacques Rousseau, quem foi? Jean-Jacques Rousseau foi um dos mais considerados pensadores europeus do século XVIII, não é? A sua obra, toda a obra de Rousseau, inspirou as reformas políticas, educacionais, sociais, e mais tarde, toda a ideologia ou a filosofia de Rousseau, ela acaba se tornando a base para o romantismo e também, juntamente com Montesquieu e outros autores e outros filósofos e pensadores da época, foi formando uma filosofia, uma educação natural, né? Aquela corrente pela educação natural, que eles também chamavam de uma doutrina do materialismo dos sensatos. Isso é muito interessante, o materialismo dos sensatos. Então, é muito importante também que a gente possa entender quais foram as correntes ideológicas que foram influenciando Samuel Hahnemann, se nós pensamos naquela época, né, em que ele vivia, na época em que ele vivia. Então, o que acontece? Vamos avançar um pouquinho. Aí, na sua juventude, ele vai para Leipzig, aí ele começa os seus estudos,
Até eu lembro que ele conta assim que o pai dele foi o último dinheiro que o pai dele deu. O pai não queria realmente que ele estudasse, porque o pai dele era um homem muito prático. Ele queria que ele fizesse um curso técnico, vamos falar assim na nossa linguagem de hoje, e que fosse ter uma profissão, para ele ganhar dinheiro, sustentar uma família, não é? E ele não queria isso. Então, teve aí um certo, uma espécie de um conflito, existiu uma situação, um atrito, e que a escola teve que intervir, não é? O reitor da escola, o mestre Miller, gostava demais do Samuel Hahnemann. Então, ele fazia de tudo, os professores em geral. Então, eles fizeram um acordo com a família. Olha, nós não vamos cobrar pelos estudos dele, mas deixem que ele fique na escola. E ele estudou sem pagar, porque a família não tinha condições de sustentar, financiar todos os estudos, né? E os professores viam nele que era um aluno muito esforçado. Inclusive, ele fala, olha, eu estudava dia e noite, né? Ele tem uma parte que ele conta, eu estudava realmente tudo que me interessava, e tudo interessava ele estudava dia e noite. Ele era um buscador pelo conhecimento. Né? Aqui, nesse slide, nós temos uma fotinho do quarto de estudante dele, o quartinho que ele alugou em Leipzig, quando ele ficou lá estudando medicina. Ele ficou mais ou menos cerca, acho, de 3 anos, quase 4 anos em Leipzig, iniciando seus estudos de medicina. E ele foi, assim, eu acho que se fosse hoje, com 20 euros no bolso, ou 20 dólares no bolso, ou aí para o pessoal que está no Brasil, mais ou menos 20 reais no bolso, que foi o dinheiro que o pai dele tinha, foi o último dinheiro que o pai deu para ele, depois ele teve que se virar. Então, ele foi para Leipzig, ficou lá, primeiramente, e ele começou a dar aulas de grego. Ele dava aulas de grego para estudantes, e com isso ele se sustentava. Ele pagava o seu quarto e pagava os seus estudos. E aí, ele teve eles teve um tempo, esses 3 anos em Leipzig, e daí ele vai para Viena, porque em Viena era o centro do mundo científico e cultural. Não, pode continuar nesse mesmo slide, isso. Viena era o centro, né, do mundo científico e cultural, então ele queria estar onde estava la crème de la crème, ou seja, ele queria estar onde estava a nata de todo o conhecimento. Então ele vai para Viena. E lá em Viena, ele conhece o Dr. von Quarem, não sei se é assim que se pronuncia, vocês me desculpem, mas uns nomes em alemão muito raros. É difícil pronunciar, sim. Aí ele vai para lá, e esse doutor, ele era médico da família do príncipe, da família real, não é? Da Áustria. Então ele fica um tempo em Viena, convidado também lá pelo governador da Transilvânia, pelo barão von Bruckenthal, né? Para ser o médico da família e ser o guardião da sua biblioteca. E então ali ele estava com a faca e o queijo na mão, era tudo o que ele queria. E nessa biblioteca, durante esse tempo, esses anos que ele permaneceu ali com o barão von Bruckenthal, ele atuou como médico de sua família e ele teve a oportunidade de aprender outras línguas, de ler muito, porque ele devorou, ele compilou, ele registrou todos os livros da biblioteca do barão, ele fez todo um trabalho de bibliotecário também na biblioteca, e ali ele teve um período de muito aprendizado, porque ele estava num ambiente onde ele tinha todo o conhecimento ao seu dispor. Aí o que acontece? Em 10 de agosto de 1799, ele defende a sua dissertação e recebe o seu grau de doutor em medicina. Então aí ele já recebe o seu diploma de medicina, vamos assim dizer, não é? E podemos continuar com uma mais? Bom, e aí ele continua, ele sempre estava em trânsito. Hahnemann, ele era assim um homem que sempre estava em trânsito, inclusive tem em alguma parte da sua autobiografia que ele fala, na minha vida de nômade, porque ele realmente mudava muito. Ele queria estar sempre onde ele pudesse ter mais conhecimento. Então, em 1781, ele vai para Dessau, a 50 quilômetros de Restad, não sei como é que fala esse nome dessa cidade, e é lá nesse lugar que ele se encontra, conhece, se apaixona pela moça que vai ser
aquela jovem que vai ser a sua futura esposa, né? Joana Henriqueta, ou Henriette Leopoldina. Ela, nascida em 1764, ele tinha 26 anos na época e ela 17. Bom, nesse mesmo ano, ele publica os seus primeiros ensaios médicos, onde ele publica um artigo sobre o câncer, e aí nesse artigo sobre o câncer, ele desperta o interesse do mundo médico para si, é quando os holofotes começam a cair sobre Hahnemann, porque ele escrevia muito bem, e aí onde ele começa a publicar os seus ensaios médicos, os seus ensaios clínicos. Ele também escreveu o Guia para o Tratamento das Velhas Chagas e Úlceras, que foi também publicado em Leipzig em 1784. E essa fotinho aqui é uma foto já, claro, de uma idade um pouco mais avançada, da sua primeira esposa, que foi a Joana Henriqueta. Henriqueta em português, né? Porque era Henriqueta. E aí podemos avançar um pouquinho mais para continuar. Falando já um pouco mais enquanto Hahnemann já estava como um homem adulto e já formado em medicina, poderíamos dizer que entre os 30 e os 35 anos, Hahnemann escreveu trabalhos originais e traduziu obras estrangeiras que reunidas representam mais de 3.500 páginas. Ou seja, Hahnemann, de facto, tinha um dom para o conhecimento, para o querer aprofundar as várias matérias e acabou por fazer traduções de várias obras ao longo da sua vida. Destes trabalhos, podemos destacar o envenenamento pelo arsênico, determinando os meios de detectar o seu envenenamento. Com isto, ele contribuiu para a proibição da sua venda como pó para a febre. Ou seja, porque o arsênico naquela altura era utilizado com alguma frequência e através das pesquisas que Hahnemann fez, ele conseguiu verificar que ele poderia ser bastante tóxico e, portanto, contribuiu para a sua venda, conforme está aqui referido, como um pó para a febre, que era utilizado naquela época. Ele experimentou, ou seja, ao longo da sua vida, ele foi um experimentador, portanto, ele fez experiências em si próprio de várias substâncias e experimentou também vários medicamentos em cães, documentando depois as suas observações em 861 experiências recolhidas de vários autores. Não é assim, Patrícia? Não sei se queres dizer alguma coisa sobre... Não, é isso mesmo. Ele realmente foi um grande experimentador. Ele experimentou muitas substâncias, escrevia, documentava, registrava tudo. Então, ali começa dentro de um critério científico. Todos os registros, os primeiros registros, né, que vão dar início a uma nova... a um novo ramo da medicina para aquela época, porque ele diz, né, eu não quero, ele chega a um ponto que diz, eu não vou mais praticar essa medicina insípida ou essa medicina que maltrata e intoxica e aniquila os pacientes. Ele estava sempre em busca realmente de uma cura efetiva e da liberação do paciente sem aquele sofrimento. Então, naquela época ainda tinha as sangrias, não é? A intoxicação com mercúrio, arsênico. O próprio arsênico era usado como paracetamol. Hoje tem uma febre, usa o paracetamol. Naquela época era uso arsênico, não é? Então ele foi estudando, investigando para poder chegar ao conhecimento, né, das doenças, do próprio corpo e das reações do corpo humano no próprio mecanismo de defesa. Mas aí podemos continuar com esse tema um pouquinho mais para frente. Então, pronto, continuando, Hahnemann, e neste ponto seguinte, nós podemos ver que Hahnemann foi um pai de família, foi uma família bastante extensa. Ele e a sua esposa tiveram 11 filhos, portanto, era uma família bastante numerosa. Não vamos aqui falar no nome de cada um deles, acho que não se justifica. Mas após o nascimento de Guilhermina, que temos ali no último parágrafo, que já foi em 1788, Hahnemann foi morar no subúrbio de Dresden, chamado de Lockschwitz. Não sei se é assim que se pronuncia. Dando continuidade, apesar de ter atingido uma relativa prosperidade, Hahnemann decide abandonar a medicina. Ou seja, Hahnemann, de facto, formou-se em medicina.
trabalhou na área da medicina, como estava-nos a referir muito bem a Patrícia. Hahnemann tinha uma vida que nós poderíamos dizer próspera, só que as técnicas, as terapêuticas que eram utilizadas naquela época, como a sangria, a toxicidade pelos vários medicamentos, iam contra aquilo que Hahnemann queria. Hahnemann procurava verdadeiramente curar o paciente. E o que ele via era que os pacientes, em vez de se tornarem cada vez mais saudáveis, estavam cada vez a ficar pior. E isso era ao contrário daquilo que ele sentia e procurava na arte, na medicina. Então, o que mais influenciou esta decisão foi a sua incapacidade de tratar doenças graves que acometeram os seus próprios filhos. Portanto, chegou uma altura em que Hahnemann repensou realmente o que é que ele queria fazer da sua vida. Ele tinha um curso de medicina, ele exercia a medicina que lhe foi ensinada naquela época, mas ele não estava satisfeito, nomeadamente quando foi colocado em causa a possibilidade ou não de tratar os seus filhos. E então Hahnemann, observar a ausência de base científica da terapêutica, sem uma lei diretriz, sem previsão. Uma medicina que fazia sofrer os pacientes, onde era comum a aplicação de cáusticos violentos e sangrias. A gota que transbordou foi a moléstia de um amigo. Hahnemann era o médico assistente de um dos seus melhores amigos, cujo estado era de prognóstico sombrio. Tentando um último esforço, prescreveu um ou mais medicamentos de sua confiança, considerados heróicos. Seu amigo, na manhã seguinte, era um cadáver. Não suportou este golpe e com o cadáver do amigo foi sepultada a dúvida que ainda poderia ter sobre o valor da terapêutica alopática de sua época. Ou seja, Hahnemann, de facto, questionou-se se era aquele tipo de medicina que queria continuar a exercer para o resto da sua vida ou se efetivamente ele queria procurar algo novo, algo que não fosse ainda descoberto. E Hahnemann então decide mudar. Nos 12 anos seguintes, e até de 1789, Hahnemann mudou de residência cerca de 20 vezes e vivia praticamente na miséria, com a mulher e seus filhos em um único quarto, tendo abandonado a medicina. Vivia de traduções, trabalhando dia e noite e fumando cachimbo para vencer o sono. Ou seja, Hahnemann abandonou efetivamente a medicina. Num dos seus textos, Hahnemann, eu vou ler também um pequeno resumo, uma pequena introdução que Hahnemann nos diz, que ele dizia assim: o meu sentido do dever não me permite ocupar do estado patológico desconhecido dos meus irmãos que sofrem com a ajuda de medicamentos desconhecidos. A ideia de me transformar num assassino ou num malfeitor, tratando-se da vida dos meus companheiros, era terrível para mim. Tão desconfortável e inquietante que deixei a sua prática durante os meus primeiros anos de casado. Ou seja, Hahnemann não conseguia mais exercer uma profissão que para ele não estava a tornar uma humanidade mais saudável, mas bem pelo contrário, estava a torná-la cada vez mais doente e ele não queria compactuar com este tipo de medicina. E então deixou de trabalhar na área da saúde e passou muitas dificuldades, ele e os seus filhos, os vários filhos que teve, mais a esposa, durante vários anos. Não sei se tu queres dizer alguma coisa aqui, Patrícia, dar algum contributo. Não sei se queres que eu avance. Não, é isso mesmo. Tudo se traduz na seguinte, eu penso na seguinte definição deste homem. Ele era um homem que realmente ele era muito honesto com tudo aquilo que ele acreditava, e ele acreditava que a medicina tinha que ser uma missão de curar. Isso. E a medicina que era praticada naquela época era uma medicina que realmente carecia de parâmetros, de leis científicas, não é? E ele não aceitava aquilo. Ele dizia, não, olha, ele estudava muito a química, não é? A própria farmacêutica daquela época, realmente algo diferente. Como naquele instante ele estava muito frustrado, ele decide romper com a medicina tradicional, e aí ele passa a trabalhar
de uma forma mais acadêmica em estudos, em pesquisas, investigação de obras, traduções de documentos. Ele tinha que trabalhar em traduções para poder sustentar a família, não é? Então foi uma época, assim, vamos dizer, um pouco negra para ele, porque ele tinha 11 filhos para sustentar, esposa, família, e aí imagina, decide desistir da medicina porque não está de acordo com a medicina. É isso. Oh, Patrícia, eu acho que nem nos dias de hoje nós conseguiríamos imaginar algum médico, na minha opinião, algum médico com 11 filhos abandonar a sua carreira porque não estava de acordo ou não está de acordo com o que observa. Portanto, isto só revela que é um homem, de facto, como tu dizias há pouco, com um caráter muito honesto, com uma moralidade acima da maioria das pessoas, cujo papel enquanto ser dentro da medicina o levou muito a sério, que era a missão de curar. E o que ele via ao longo dos seus anos é que não estava a levar um tratamento a uma cura verdadeiramente dos pacientes, bem pelo contrário, ou seja, os pacientes estavam temporariamente melhores, mas depois ficavam piores, e isso custava-lhe, acredito eu, horrores, creio eu, naquele seu caráter tão honesto e tão sincero, e ele não queria compactuar com isto, sem dúvida, não é? Exatamente. Eu gostaria de ilustrar isso que nós estamos contando sobre Hahnemann com uma anedota, com uma história que aconteceu com ele. Mais ou menos, ele estava por volta de 45 anos, e ele então recebe uma carta de um alfaiate, certo? E esse alfaiate estava pedindo para que ele orientasse, porque ele pedia uma orientação medicamentosa, né? E ele como que havia sofrido uma estafa, uma espécie de uma estafa, de algum, né? E naquela época, um profissional, um alfaiate, né? Ele geralmente era um homem culto, era considerado um homem culto, um alfaiate, tá? Naquela época. Então, ele recorre ao auxílio de Hahnemann porque ele tinha sido desenganado pelos médicos da região, tinham dito para ele que ele já estava desenganado, ou seja, que ele já estava desenganado mesmo, né? Sim, está bem, pode dizer. Estava desenganado, estava já, não tinha solução, o seu problema de saúde. E então, Hahnemann começa a tratar esse homem, certo? E só assim, para ser uma coisa bem curta, esse homem que já estava desenganado, ele acabou vivendo mais 50 anos, sendo tratado por Hahnemann. Agora, olha só a genialidade deste homem, só para a gente ilustrar um pouco o que era Hahnemann, como era o caráter de Hahnemann. Eu vou só ler um trechinho da carta, de uma das cartas, porque eles se tornaram grandes amigos, certo? Porque como ele começou a tratar esse alfaiate, então aí ele diz assim, olha, o delicado, Hahnemann escrevendo para o amigo, para o alfaiate, o delicado engenho humano não foi projetado para o excesso de trabalho, meu caro amigo. Se algum ser humano assim proceder por ambição, amor ao lucro, ou por qualquer outro motivo pleno de louvor ou de censura, coloca-se em oposição à ordem da própria natureza e sujeita o seu corpo a sofrer um dano ou uma destruição. Tanto mais se o organismo já estiver por algum motivo enfraquecido. Então, meu caro amigo, o que não puderes fazer em uma semana, faça em 2. Os teus fregueses podem não estar com paciência para aguentar, para esperar, mas eles também não podem racionalmente querer que você fique doente ou que você morra de tanto trabalhar a fim de satisfazer as suas vontades, transformando a sua esposa numa viúva e os seus filhos em órfãos. Não é só o aumento do trabalho físico que está a te prejudicar, mas também a tensão mental concomitante, que, por sua vez, novamente afeta o corpo de maneira prejudicial. Se você não assumir uma atitude de calma, de indiferença, adotando o princípio de viver primeiro para ti mesmo e só após para os outros, há pouca chance de que te recuperes. Quando estiveres na tua sepultura, os homens ainda estarão vestidos, talvez não com tanta elegância, porque ele era um alfaiate, mas ainda toleravelmente estarão bem. Se fores sábio,
pode tornar-te mais saudável e até mesmo atingir uma idade mais avançada. Olha os conselhos. Muito lindo, que carta maravilhosa. Não é? Ou seja, que ele se importava realmente com as pessoas, com o bem-estar. Então, essa é a ideia que nós temos hoje da integralidade da saúde. Para você estar saudável, não é somente no teu corpo, você tem que estar saudável na tua mente, nas emoções, tem que estar em paz, tem que adotar um estilo de vida saudável, com equilíbrio, saber dizer não, saber conhecer os limites do teu corpo, de onde você pode ir, do teu sono. Então, isso resume o que era Samuel Hahnemann. Em poucas palavras, ainda isso é muito pouco para resumir o que ele era, mas isso ilustra um pouquinho. Oh, Patrícia, essa carta é maravilhosa, sem dúvida, mesmo, e revela muito bem o estado de consciência que Hahnemann tinha já naquela época. Ou seja, ele fala de assuntos que ainda hoje poucas pessoas falam, e estamos a falar de um homem que nasceu no século XVIII. Portanto, era um ser que tinha uma consciência tão dilatada, um conceito e um conhecimento sobre o que é vida, sobre o que é o ser humano, quais são as prioridades, a importância da mente, a importância de nós sabermos nos posicionar e relacionar perante a vida e perante os seres, que isso ainda hoje é difícil de encontrar. Portanto, sem dúvida que é uma carta muito reveladora de quem era de facto o homem Hahnemann, e não só o cientista. Era um homem com conhecimento fantástico. Maravilhoso mesmo. Gostei de ouvir esse pequeno trecho dessa carta, Patrícia. Mas avançando, então em 1788, um bocadinho atrás, faz favor. Isso. Então, em 1788, Hahnemann traduz a matéria médica de Cullen e não se convence do que é referido nesta matéria médica por Cullen. Portanto, ele não se convence que a ação terapêutica da China seria devida a uma ação fortificante sobre o estômago. E ele não se convence porquê? Porque Hahnemann tinha conhecimentos diversos, nomeadamente dentro da botânica. Ele gostava de estudar as substâncias, as botânicas, ele conhecia também muito bem a química. E então o seu sentido crítico perante esta tradução era enormíssimo. Então o que é que ele fez? E passando ao seguinte slide, por favor. Então, a primeira experimentação da China permitiu reformular o antigo princípio da similitude, e assim, em 1790, é considerado o ano do nascimento da matéria médica homeopática. Ou seja, Hahnemann não se convence do que foi referido por Cullen, e então decide ele próprio começar a fazer experimentações nele próprio. E assim começa a fazer experimentações e a registar os efeitos da reação desta substância no próprio organismo. E é por isso que em 1790 nós podemos dizer que nasce a matéria médica homeopática, porque foram as primeiras experimentações que Hahnemann fez. Mas, cerca de 6 anos posteriormente, ele publica o primeiro ensaio sobre a nova doutrina, que é o ensaio sobre o novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Escreveu um pequeno trabalho, que é o Pequeno Opúsculo de Segredos Úteis. Seus adversários encontraram nele pretexto para atacá-lo. E os farmacêuticos, naturalmente, que o odiavam, pois Hahnemann reclamava para os médicos o direito de preparar seus medicamentos. Ou seja, começa aqui, por volta deste ano, um início das experimentações de Hahnemann, e, portanto, começa aqui o que nós possamos dizer o surgimento da doutrina homeopática, na qual Hahnemann começa a fazer experimentações já não só apenas da China, e depois das várias substâncias, e começa a registar todas as reações que ele observava e eram descritas depois pelos experimentadores, e assim foi começando a ser construída a nossa matéria médica conforme nós a conhecemos. Isso. Podemos avançar. Pois é, então agora vamos para os dias de glória, porque realmente aí, a partir dessa etapa, começam a surgir as primeiras bases, né,
os alicerces da doutrina homeopática. Então, a gente pode considerar, a partir dessas primeiras publicações de Hahnemann, a partir que ele começa, a partir do ponto em que ele experimenta, começa a fazer os experimentos com China e começa a tecer os seus primeiros escritos, como o nascimento da homeopatia. Né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre... Vai ser só uma pincelada, porque, na verdade, são muitos acontecimentos, então nós fomos selecionando alguns pontos principais. Em 1808, Hahnemann entra em um período de glória, porque a clientela somente aumentava. Ele tinha resultados magníficos, então, tudo aquilo que ele começou a pôr em prática dos seus conhecimentos, dos seus estudos, né, sobre os efeitos curativos das substâncias medicinais, uma nova ótica, não é, na utilização dos medicamentos através das potenciações, das diluições, e aí ele foi colocando tudo isso em prática. Então, ele foi tendo muitos resultados muito bons, como, por exemplo, o caso desse alfaiate, que eu contei, né, na carta. Era um paciente que estava totalmente desenganado pelos médicos, e o alfaiate depois escreve para ele, fala, olha, eu fui estafado, porque eles me diziam que eu estava desenganado, e agora você está me proporcionando muitos mais anos de vida. E ele diz na carta para o alfaiate, olha, você vai poder ainda ter muito mais anos de vida se você for um homem sábio, se você aprender a viver com equilíbrio, não é? A realmente valorizar as coisas da vida e valorizar a sua saúde, enfim, tudo aquilo que vocês já escutaram na pequena leitura que nós fizemos. Aí, em 1811, pela primeira vez, ele se instala-se em Leipzig em condições econômicas muito mais favoráveis. Então, ele começa a sair daquele estado mais de dificuldades econômicas, de pobreza, e começa a ter realmente a conquistar não somente a glória no sentido de conquistar uma clientela, de que as pessoas começam a buscá-lo como médico, mas também começa a ter uma condição econômica um pouco melhor para a sua família, né? Então, a partir desse momento, Hahnemann solicita uma autorização para poder fazer as suas conferências na universidade, na própria Universidade de Leipzig. Então, aí ele faz, em 26 de junho de 1812, a sua primeira conferência em latim, dissertação histórica e médica sobre o heleborismo. Em 28 de setembro de 1812, foram inauguradas as conferências com grande assistência. Aí ele passa a fazer muitas conferências. A partir dessa data, ele começa a dar muitas conferências. E para essa data, ele tinha mais ou menos, para essa época, ele tinha em torno de 57 anos de idade. Ele simplesmente abria o Organon e ele começava a comentar, a ler e comentar o Organon com tal entusiasmo. E aí ele também fazia os seus ataques à alopatia, porque ele não deixava muito barato, não. Ele fazia, sim, os seus ataques à alopatia. E claro que com isso ele também comprava o desagrado de muitas pessoas e acabou aí fazendo alguns inimigos pelo caminho. Agora, quando eu vi esse trecho, quando eu cheguei nessa parte do estudo, eu me lembrei, Alexandra, das nossas aulas de Organon com o professor Bitucas. Então, olha, eu fiquei me sentindo ali na própria, eu fiquei assim, eu vivenciei aquilo, eu fiquei imaginando Hahnemann lendo e com aquele entusiasmo, e o que a gente experimenta também nas aulas de Organon com o professor Bitucas. Era lendo e procurando trazer um novo conceito, não é? Todo um novo conceito, uma nova visão, o que é o ser humano, como curar, onde é que adoece. Ou seja, isso é maravilhoso e nós conseguimos ver isso com o professor Bitucas, sem dúvida. Portanto, imaginar como teria sido com quem construiu o Organon, então deveria ter sido uma delícia. Se tivéssemos sido também alunos do professor Hahnemann e do Dr. Hahnemann naquela época, sem dúvida. Exatamente. E há pouco dizias, Patrícia, que com estas suas descobertas, com estas suas primeiras conferências que ele adquiriu e ganhou alguns opositores. Eu creio até que nem devem ter sido alguns, ele deve ter ganho imensos opositores. A vida de Hahnemann não foi fácil, nada fácil. E
e mais uma vez revela o caráter e a força mental deste ser para levar adiante uma tarefa que ele assumiu e agarrou desde o início, um compromisso com ele próprio e com a saúde, e ele sempre muito, muito honesto com ele próprio e muito fiel àquilo que decidiu fazer, que era levar e mostrar que ele estava trazendo algo novo e que o caminho era por aqui. Portanto, com todos à volta, contrariando e contrapondo. Portanto, revela, na minha opinião, um ser com um caráter, uma força, uma determinação e um conhecimento à mistura que é muito raro de ver. Portanto, creio que são seres que vêm com uma missão muito própria e ele estava consciente do papel dele nesta tarefa. Portanto, é fantástico. E só mais uma questão, porque quando tu leste aqui que ele fez a primeira conferência em latim, o que me veio à memória foi que nós, até este momento, até este slide, já pudemos ver que Hahnemann era alemão, portanto, ele sabia alemão. Depois começou a dar aulas de grego por volta dos 12 anos, se a minha memória não falha. Começou, quando fez o curso de medicina, começou também a dar aulas e a dar explicações de francês e novamente de alemão. Aqui já estamos a ver, a verificar Hahnemann, que ele também falava latim. Falava ou seja, latim. Italiano também. Italiano, ou seja, Hahnemann era um poliglota, ou seja, ele tinha um conhecimento diverso nas mais diversas áreas, nomeadamente as línguas. Portanto, era um ser que de facto gostava do conhecimento por si, procurava saber várias matérias para ir ao encontro daquela missão que ele agarrou. Ou seja, tentar mostrar dentro através das várias matérias e procurando chegar a várias pessoas através das várias línguas nos vários países. Portanto, isto foi só assim um pequeno à parte, porque quando tu leste foi que me veio à memória e lembrei-me de dizer só para partilhar. Mas Hahnemann é um ser maravilhoso e com ele conseguiu conquistar muitos opositores, sem dúvida, mas ainda assim manter-se firme no propósito que ele trazia. Exatamente. E eu tenho uma palavra que você falou que eu gosto muito, uma delícia. Uma delícia a gente imaginar esse homem dando as suas conferências, dando as suas aulas, não é? Com tanto conhecimento e sabedoria, que é a mesma coisa que a gente sente quando nós estamos lá em Alônisos, escutando o professor Bitucas, sabe, a experiência que eu tenho pessoal é de que você está diante de um ser humano muito sublime, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas que, sobretudo, tem uma sabedoria, que alcançou um nível de sabedoria incrível. Então, eu acho que isso é uma coisa impressionante, não é? Porque aqui no finalzinho desse slide, a gente já comenta que, a partir dessa época, ele já foi conquistando os seus discípulos, não é? Porque ele já foi ensinando, dando as suas conferências nas universidades, em diferentes idiomas, ele já foi conquistando médicos, cientistas de várias áreas que já começaram a segui-lo, a seguir aquelas ideias, a investigar também por aquelas ideias. E é o que nós somos hoje também, não é? Discípulos dele, discípulos do professor Bitucas, discípulos principalmente dessa ciência maravilhosa, dessa sabedoria, que é uma honra poder ser parte de tudo isso. Sem dúvida. Eu acho que nós, a partir do momento que decidimos ser homeopatas e estudar homeopatia, eu acho que todos nós que estamos verdadeiramente inseridos nesta área da saúde, começamos a encarar esta medicina realmente como uma missão. Não há como fugir. Nós estamos aqui também para trabalhar. Isto é uma tarefa que nós decidimos assumir e levá-la adiante. Tal qual Hahnemann ele fez tudo, ou seja, foi quem de facto deu o passo gigante em trazer esta medicina para toda a humanidade. Nós somos uns pequenos discípulos, nós hoje, enquanto homeopatas, que procura, de facto, disseminar todo este conhecimento que Hahnemann e atualmente o professor Bitucas, que, a meu ver, é o homeopata mais conhecedor, mas mais do que conhecedor, mais sábio, conforme tu disseste bem, que nós temos nos nossos tempos,
e que estão connosco para nós ajudarmos, de alguma maneira, a divulgar esta maravilhosa arte de curar. E Hahnemann, no seu tempo, ele conseguiu depois ganhar muitos adeptos e discípulos, porque para além do conhecimento ele conseguiu demonstrar este conhecimento com resultados, já era visível, já eram muitos os doentes que tinham sido tratados, portanto era inquestionável a eficácia da homeopatia, e daí médicos que na altura começaram também a querer se converter à homeopatia e se tornar discípulos, portanto é uma delícia, Patrícia, sem dúvida. É uma delícia, eu amo essa palavra, é uma delícia. Vamos continuar, então. Sim. Olha, aqui nós trouxemos algumas fotos para ilustrar um pouquinho, para dar um pouco mais de vida, para que as pessoas possam também ter uma ideia. Essa é uma das casas onde ele viveu, em Königslutter. É muito difícil, falar em alemão é muito difícil. Depois aqui... Esse é o monumento que nós vamos lá na Praça Richard Wagner, em Leipzig. Também existe esse monumento até hoje. Se vocês vão, olha, esse aqui é o monumento de Hahnemann. Tem aí uma espécie de um obelisco e tem uma praça. E ele tem um monumento de Hahnemann aí que pode ser visitado até hoje. Se alguém tiver o interesse de um dia ir para a Alemanha, tem que conhecer lá esse monumento. E aqui é uma foto do Dr. Franz Hartmann, que foi também um dos colaboradores, dos discípulos dele, não é? Que foi um dos primeiros discípulos dele, foi um grande colaborador também para a homeopatia, foi um dos primeiros, por isso que eu coloquei a fotinho dele aí. Vamos continuar, então. Então, é isso. Então, Hahnemann podemos falar que tem uma vida, teve uma missão eterna, que foi o que nós já falámos há pouco. Hahnemann conseguiu chamar a atenção para a nova medicina. E sem dúvida foi, de acordo com o que falámos há pouco, não só trouxe o conhecimento, mas ele trouxe também resultados através de milhares ou centenas de doentes que ele tratou através da homeopatia. Portanto, ele, de alguma forma, ele conseguiu realmente chamar a atenção da medicina, do que estava a ser praticado naquela altura, e começar a construir uma nova medicina. Passados uns anos, Hahnemann, na sua residência, ele inaugurou ou fundou o Instituto Homeopático, onde recebia os vários discípulos e ministrava um curso de 6 meses de duração. Portanto, Hahnemann não queria ficar com o conhecimento para ele. Hahnemann queria, de facto, divulgar, espalhar estas novas ideias, o conhecimento novo que ele descobriu, ele queria divulgar, queria mostrar que existem outras formas de curar e que existe, de facto, uma forma que verdadeiramente cura e que não paliativa só os sintomas, mas que cura. E, portanto, ele decidiu criar e inaugurar um Instituto Homeopático na sua própria residência. Em 1813, uma epidemia de tifo atingiu Leipzig e o êxito de Hahnemann, obtendo curas fantásticas, foi excepcional. Porém, a homeopatia sofria sucessivos ataques. Os ataques às teorias homeopáticas atingem o auge em 1825, com o emprego das doses infinitesimais. Até então, Hahnemann utilizava os medicamentos em tinturas e baixas diluições. Ou seja, vemos, e conforme referíamos há pouco, que desde estes primeiros conhecimentos que Hahnemann adquiriu e que procurou divulgar, desde essa altura que Hahnemann foi sujeito a vários ataques por parte da medicina, que era a medicina convencional daquela época. Mas ele, de facto, começou a ter tanto êxito com curas fantásticas que, de facto, que não havia como negar a eficácia da homeopatia. E estes ataques atingiram um auge, como diz aqui, em 1825, com o emprego das doses infinitesimais. Ou seja, a partir do momento em que Hahnemann deixa de utilizar as substâncias numa qualidade mais material e passa a utilizar doses muito mais diluídas e dinamizadas, então fica a dúvida, gerou-se ainda mais para a comunidade médica naquela altura, e razão pela qual levou com que Hahnemann passasse de facto a ser sujeito a ataques ainda maiores. Caso notável foi a cura da filha de Ernest Legouvé, não sei se é assim que se pronuncia, que é um membro da Academia Francesa. A sua filha de 4 anos fora desenganada pelos médicos mais famosos de Paris.
Hahnemann a observou durante algum tempo e no dia seguinte iniciou o tratamento. Houve uma agravação no 10º dia e, por fim, a menina se curou. Ou seja, isto parece-me que era recorrente já naquela altura. A medicina convencional daquela época, em alguns casos, não conseguiria dar uma solução a um tratamento ou uma cura para os pacientes. E Hahnemann, com o seu conhecimento já das várias substâncias que ele experimentou, conseguia de facto atingir curas inalcançáveis naquele momento, e razão para o qual levou a ter cada vez mais êxito e mais discípulos ao longo da sua vida. E avançando, se calhar mais um slide. Isto provocou muita discussão e a Academia de Medicina solicitou ao ministro Guizot que proibisse Hahnemann de exercer a homeopatia. No entanto, o ministro negou o pedido com estas considerações. Hahnemann é um sábio de grande mérito. A ciência deve ser para todos. Se a homeopatia é uma quimera ou um sistema sem valor próprio, cairá por si mesma. Se for, ao contrário, um progresso, se difundirá apesar de todas as nossas medidas de preservação. E a Academia, antes que ninguém, deve desejá-lo, pois tem a missão de fazer progredir a ciência, de alentar seus descobrimentos. Hahnemann acabou por falecer de uma afecção brônquica no dia 2 de julho de 1843, com 88 anos de idade, na sua casa em Paris. Portanto, Hahnemann foi sujeito a vários ataques, inclusivamente pediram para ser retirado da Academia, mas ainda assim o ministro, como diz ali, o ministro Guizot não o quis, porque reconheceu em Hahnemann o valor, a genialidade, a sabedoria, a eficácia que Hahnemann trazia com ele e, portanto, manteve-o na sua atividade por longo tempo ainda. Não sei se queres compartilhar alguma coisa, Patrícia. Eu gostaria somente de enfatizar, Alexandra, ou seja, o nosso mais profundo respeito, não é, à vida desse homem maravilhoso e o reconhecimento pelo que ele foi, pela luta que ele teve ao longo de toda a sua vida. Ele foi um homem que realmente ele pagou o preço até o final, para que aquilo que ele tinha sido, aquilo que ele tinha dedicado a vida inteira dele, que foi a busca por um conhecimento, por algo que pudesse trazer um benefício à humanidade, pudesse se perpetuar. Então, quando hoje, muitas vezes, eu escuto, particularmente quando eu escuto, agora estou falando de algo muito pessoal meu, mas quando eu escuto, mas a homeopatia é uma pseudociência, a homeopatia não pode estar catalogada nos anais da medicina, porque ela é uma pseudociência, ela não tem comprovação científica. Isso é um total disparate, isso é um total absurdo, porque a homeopatia nasceu no berço da ciência. Claro que houve aí muita controvérsia, muita discussão, no sentido da aceitação da homeopatia desde o início. Mas dizer que a homeopatia não nasceu dentro de princípios e leis básicos que caracterizam um evento científico, isso é um absurdo. Então, nós estamos aqui hoje para desmistificar isso. E quando nós falamos de Hahnemann, e eu acho que as pessoas têm que conhecer Hahnemann, não somente os profissionais que querem dedicar-se à homeopatia, mas as pessoas em geral. Por isso que esse vídeo vem hoje aqui aberto a todo o público, não somente aos homeopatas, mas principalmente esse vídeo é dedicado a você que é paciente, que busca uma nova forma de se curar nas suas doenças, ou na sua doença, seja ela qual for, e saber que houve lá no passado, lá no século XVIII, né, houve um homem que iniciou essa jornada, iniciou essa luta, essa batalha, né, para o descobrimento da cura de doenças, da cura do ser humano, para que o ser humano pudesse realmente recuperar a sua capacidade de cura, a sua capacidade de regeneração, a sua busca pessoal, porque vocês veem que aqui não é somente buscar uma cura para uma doença, ele queria realmente que o ser humano pudesse alcançar estadios muito mais elevados, muito mais altos, não é?
a nível espiritual também. Então, essa é uma busca maravilhosa, que eu acho que é uma busca que se perpetua até os dias de hoje. Por isso, eu acho que esse é o grande legado. Vamos falar aqui agora um pouquinho do legado de Samuel Hahnemann. Ele deixou suas publicações, nós vamos falar um pouquinho das suas principais obras, não vamos falar assim uma por uma, mas ele publicou muita coisa. Ele tem aqui as suas principais obras. Olha, as primeiras publicações, em 1779, Etiologia e Terapêutica das Afecções Espasmódicas, foi a sua tese para receber o grau de doutor de medicina na universidade. Depois aqui, Guia para curar radicalmente feridas antigas e úlceras pútridas, sobre envenenamento pelo arsênico, que todos esses já comentamos aqui. Os caracteres de pureza e a falsificação dos remédios, instruções para cirurgiões nas doenças venéreas, né, com a indicação de uma nova preparação mercurial, o amigo da saúde, que é como um guia, não é? Um guia, um amigo da saúde, podemos continuar. Dicionário de farmácia, manual para as mães, né? Curioso, não é? Sim. Descrição de Cockenbrin em sua loucura. Esse é um ensaio também que fala sobre uma questão de doença mental, muito interessante. Ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Aqui já começa o ensaio do novo princípio. Aqui já está, assim, de uma forma um pouco incipiente, mas aqui já estão as bases, os alicerces de tudo que ele escreveu dentro para a homeopatia. Depois aqui, ou seja, que olha, 144 páginas e a primeira publicação sobre a nova doutrina. Né? Depois, cura e profilaxia, da escarlatina, sobre o poder das pequenas doses de medicamentos em geral e da beladona em particular. Então, ele já começa a fazer a descrição de pequenos pontos muito importantes, inclusive de matéria médica, observações sobre os 3 métodos correntes de tratamento, sobre os efeitos do café, Esculápio na balança, fragmenta de viribus medicamentorum positivos insano corporeum. Isso aí já é latim, né? A medicina da experiência, valor dos sistemas especulativos em medicina, organon da medicina racional, nós vamos falar de organon nos nossos próximos vídeos. A segunda edição foi publicada em 1819, olha, em 1810, a primeira edição, que se titulava Organon da Medicina Racional. Né? A segunda edição é publicada em 1819, com o título apenas Organon da Medicina, porque eu acho que ele deve ter comprado muita briga com essa história da medicina racional, não é, Alexandra? Com esse título, eu acho que teve muita gente que ficou muito brava. Sem dúvida. Aí foi retirado a palavrinha racional. A terceira edição é publicada em 1824, a quarta em 1829, a quinta em 1833, e a sexta edição, depois dele, é publicada em, acho que a gente tem mais um slide aqui, com o prefácio, eu acho, de Buer, que é aquele. Isso. Aí, o que acontece? Isso foi uma coisa muito interessante. Depois da morte de Hahnemann, Richard Hale conseguiu um patrocínio do William Boeri e eles compraram dos herdeiros do Hahnemann toda a sua obra literária. Nossa, eu até me arrepio, eu me imagino com um troço desse. Isso é um tesouro que não tem valor, né? 54 caixas com os arquivos de todas as histórias clínicas dos seus pacientes. 4 volumes de 1.500 páginas de um repertório alfabético que ainda não tinha sido publicado, 1.300 cartas de médicos de todas as partes do mundo e a sexta edição do Organon, que era constituída pela quinta edição, com as anotações de Hahnemann no pé de página, né, nas margens, com as correções manuscritas dele, todas feitas. E aí, então, William Boeri faz um prefácio e eles editam posteriormente, em 1800. Que data que foi? Foi 2 de fevereiro, né? 2 de fevereiro. Desculpa. 2 de fevereiro de 1942, em Paris, que é publicada somente em 1921. Ela vem sendo, depois ela vai ser
feita aí, e depois, em 1921, ela é publicada, não é isso? 1921, é isso mesmo. Ou seja, Hahnemann, ele acaba por morrer em 1843 e nós já vemos que só passado muitos anos, portanto, só em 1921 é que o William Boyrick é que publica esta nova sexta edição. Portanto, são muitos anos após, mas só o facto do William Boyrick e o Richard Hale terem agarrado e terem comprado este tesouro deveria ter sido uma delícia para eles, que já estavam dentro destes assuntos, e era um tesouro, era um achado que deveria ser divulgado ao mundo, sem dúvida. Isso mesmo. E aí, para os que estudam, esse é o organon que nós conhecemos, ou que pelo menos deveríamos conhecer, né? Ou deveríamos gostar, porque muita gente diz que é uma leitura muito difícil, mas a nossa missão aqui, não é, Alexandra? A nossa próxima missão, que é uma missão muito importante nos próximos vídeos, é desmistificar essa ideia de que o organon é uma leitura chata, de que é uma leitura muito difícil, ou que é um livro incompreensível. Não, nós vamos começar vamos tentando desconstruir essa ideia que se criou, é um bocadinho por aí. Quem começa a ler vai verificar que os parágrafos, na sua maioria, de facto, são muito extensos. E por serem muito extensos, às vezes fica difícil compreender a ideia que está lá. Mas se olharmos em profundidade e com mais atenção, vamos ver que não é assim tão difícil. E se estivermos receptivos a tentar compreender, eu acho que com alguma facilidade conseguimos compreender o que está ali. Portanto, é um livro que dá para ler qualquer iniciante, agora em homeopatia, que deve ler, não é para qualquer um, ele deve mesmo ler, portanto, é uma obra fundamental para todos os homeopatas e para os curiosos da área da saúde que desejam conhecer esta obra maravilhosa e grandiosa de Hahnemann, também nós sugerimos que a leiam, sem dúvida. Ou mesmo vocês que sejam pacientes e que queiram tentar perceber um bocadinho mais sobre os conceitos de Hahnemann, qual é a sua filosofia, o que é que ele pensou, como é que ele vê a doença, como é que ele vê o ser humano. Então, este é um livro, na prática, para todos, o Organon. Eu até mostro, só por curiosidade, eu tenho aqui a sexta edição, só por curiosidade, esta é a sexta edição, esta é uma versão que está em inglês, foi diretamente traduzida pelo Boyrick, portanto, vale a pena. Ele está escrito em aforismos, não sei se vocês conseguem ver, portanto, são pequenos parágrafos, e a leitura aparentemente pode parecer difícil e de difícil compreensão, mas é o que falámos há pouco, não é tão difícil como possa parecer, e a essência é o que conta, e é isso que nós vamos procurar trazer nos próximos vídeos. Isso mesmo. Então, para que nós possamos concluir com o nosso vídeo de hoje, eu vou pedir para passar. Bom, aqui continuam as obras de Hahnemann, foram muitas obras, ele foi realmente um autor, um escritor maravilhoso, e eu quero continuar um pouquinho mais para frente, e agora nós gostaríamos de terminar com o nosso vídeo, só deixando a nossa impressão sobre o legado de Samuel Hahnemann, Dr. Samuel Hahnemann, para os dias de hoje. Alexandre, o que você poderia comentar sobre o legado de Hahnemann para a nossa geração? Eu só pegando assim, isto dava para falarmos sobre muitos assuntos, não é, creio eu, mas pegando em algo que tu disseste há pouco, e que depois não acabámos por não desenvolver, tu há pouco disseste que Hahnemann procurava tratar o ser humano e não a doença em si. Ou seja, isto é uma transformação na saúde que eu acho que ainda hoje ainda temos que falar sobre este assunto, e é isto que é importantíssimo nós temos em consideração. Toda a obra de Hahnemann tem em consideração o ser humano que está doente e não a doença em si. Portanto, o que ele nos quis mostrar e que ele quis trazer até nós é que quem adoece é o ser humano, e depois essa doença é transformada ou melhor, é expressamente visível através de sintomas ou sinais. E a partir do momento que nós começamos a ter em consideração esta nova forma de vermos o ser humano, então aqui, a partir deste momento, também conseguiremos verdadeiramente curar os pacientes. E é aqui que assenta também a homeopatia, que é nós, quando queremos
curar alguém, nós temos que pensar no ser humano como um todo e não podemos olhar para ele como um conjunto de órgãos ou sistemas apenas, procurando tratar de forma parcial a doença que o paciente nos possa trazer. Mas, pelo contrário, temos que olhar para ele e considerar todos os aspectos que fazem aquele ser humano um paciente naquele momento. Portanto, isto é um ponto que me parece importantíssimo, que a Hahnemann nos trouxe e que é importante falar, divulgar, trazer, voltar a mostrar. Enfim, este é o nosso papel também enquanto homeopatas. Depois, não sei, diz-me tu, algo que tu queiras partilhar, diz-me tu. Olha, eu sinto isso também, a grande importância do legado de Hahnemann é que ainda hoje a medicina precisa voltar os olhos ao que esse homem deixou, ao registro de tudo que ele construiu ao longo da sua vida, através dos seus estudos, das suas investigações, e que se a medicina realmente quer curar o ser humano, quer dar uma chance, uma oportunidade para que o ser humano possa realmente vencer. Olha, nós temos que pensar o seguinte: as doenças crônicas hoje são o que assolam a humanidade. Isso é um grande problema, né? E é um problema que não pode ser resolvido até hoje. Pode ser paliado, mas não pode ser resolvido realmente. Então, o grande legado de Samuel Hahnemann é essa visão de que nós devemos curar a pessoa, devemos curar o ser humano, devemos olhar para o ser humano e buscar realmente aquilo que tem que ser curado. Nós temos que tirar o enfoque da doença e de um diagnóstico e realmente voltar os nossos olhos para o ser humano que está diante de nós. Então, essa é a nossa jornada, essa é a nossa batalha diária como homeopatas, e isso é que nós temos que passar também para as futuras gerações de homeopatas. Eu acho que essa missão de Samuel Hahnemann, cada um de nós que somos homeopatas, carregamos conosco, carregamos essa missão de vida, de passar esse legado, porque o mundo ainda não abriu os olhos a essa situação. De que a resposta está aí. Há uma resposta, há uma possibilidade, mas as pessoas escolhem outros caminhos, outras alternativas, outras vias. Então, o legado de Samuel Hahnemann é isso, há algo que está estabelecido, mas você não concorda com isso, você vê que isso não tem base, isso não tem preceitos lógicos, os critérios não condizem com o que realmente faz parte da natureza do corpo humano, então vamos buscar outra coisa distinta. Não sei, é que não quero ser muito explícita, não quero parecer ser muito agressiva, mas é que se nós vemos que existe um sistema que está estabelecido e que não funciona, nós vamos continuar insistindo nisso até quando? Né? Então, eu acho que o legado de Samuel Hahnemann está em aberto. É algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser falado, tem que ser mostrado. A homeopatia não pode se esconder, a homeopatia não pode ficar inibida, porque mais que nunca hoje a humanidade precisa da homeopatia. Né? Precisa abrir os olhos, abrir os horizontes a essas possibilidades que são trazidas pela homeopatia na cura do ser humano em toda a sua integralidade. Então, eu acho maravilhoso que nós possamos estar tendo essa possibilidade de falar de Samuel Hahnemann. Eu me sinto muito honrada, eu me sinto muito agradecida, e realmente, para mim, é como começar de novo, é como se eu estivesse pela primeira vez tendo contato com os princípios da homeopatia, depois já de tantos anos exercendo a homeopatia, estudando sempre, mas voltar a estudar a vida de Samuel Hahnemann me fez
não sei, me fez um rejuvenescimento, não, não somente no intelecto, mas na minha alma, me trouxe mais esperança, me trouxe mais alegria, porque às vezes é uma batalha tão dura que às vezes você fica até um pouquinho desesperançado, não é, Alexandra? Na prática do dia a dia, às vezes a gente se cansa um pouco também, nos sentimos cansados, às vezes desanimadas, mas estudar um pouco e voltar um pouco à vida desse homem me trouxe essa luz, me trouxe essa nova energia, esse rejuvenescimento. Hahnemann, creio que é para todos nós um exemplo e um ser humano que nos motiva. E quando nós possamos nos sentir assim mais desanimadas ou em maior esforço, o que eu às vezes faço, muito sinceramente, é lembrar-me de Hahnemann e muitas vezes do professor Vitucas. Porquê? Porque eles têm sido para nós um exemplo de que, de facto, eles descobriram algo, tiveram contacto com uma ciência, com algo que é transformador para a humanidade e ainda assim lutam todos os dias. Hahnemann na sua época e nos dias de hoje nós vemos o professor Vitucas com a idade que tem neste momento, mas ainda assim ele continua a lutar todos os dias para trazer esta homeopatia à luz da medicina, para que possam verificar com os próprios olhos, com as ferramentas, com os equipamentos que nós já temos hoje, que se podem fazer ensaios, testes e verificar que funciona. Portanto, a homeopatia é de facto uma ciência que está baseada em leis e princípios muito concretos. Portanto, não há como fugir e é possível comprovar, como já se tem feito. E isto é o que nós devemos pensar, nós enquanto homeopatas, e tentar mostrar mais uma vez e divulgar e sentirmos motivados, mesmo naqueles dias em que possamos estar um bocadinho mais tristes, e continuar a fazer o nosso trabalho, porque este é o nosso trabalho, enquanto pequenos discípulos, enquanto pequenos estudiosos da homeopatia. Hahnemann foi, a meu ver, não só um grande homem, ele foi um grande cientista e um grande gênio. Ele, para mim, é um ser missionário que ele trouxe para toda a humanidade a oportunidade que nós necessitamos, que é a oportunidade de nos tratarmos, de curar o ser humano. Que até aquele momento nós andávamos, ainda andamos hoje, infelizmente ainda andamos muito a só paliar, a esconder sintomas, a suprimir, mas ainda não conseguimos olhar para o ser como um ser na sua totalidade, que é um ser pensante, é um ser que tem emoções, depois tem a sua componente física e todos estes aspectos que compõem um ser humano são importantíssimos para nós avaliarmos a sua saúde e a sua doença. Portanto, a partir do momento que nós consigamos olhar para o outro nestas suas variadas componentes, então aí nós estamos, de facto, a tentar ir ao encontro do outro para o podermos ajudar. E isto é um legado fantástico que o Hahnemann nos deixou. E desejo honestamente continuar a trabalhar nesta área, procurando fazer o melhor que me for possível, trabalhando, divulgando, procurando tratar, estudando, porque não há como não estudar homeopatia desde que começamos até o dia em que partirmos para o outro lado da vida. Portanto, isto é uma ciência para a vida. Portanto, E só queria focar também que, para além de ser um grande homem, como eu disse, na minha opinião, um grande cientista, um grande gênio, Hahnemann era um profundo crente em Deus. Portanto, ele tinha uma visão da vida, ele olhava para a natureza, ele sabia que existia um ser todo-poderoso, omnipresente, omnisciente, ele tinha consciência da sua presença. E, portanto, ele era um questionador. Ele fazia muitas perguntas a si próprio para tentar compreender o porquê. Se adoecemos, então não, também tem de existir uma possibilidade de cura. E são estas perguntas que eu acho que foi o que mais o motivou a avançar. E foi assim que ele foi descobrindo. Portanto, ele era um profundo crente em Deus e não no poder todo que Deus tem sobre todos nós, sobre o universo, sobre os mundos, enfim. Exatamente. Você não tem um fragmento de uma carta dele aí que fala um pouco sobre isso? Olha, tenho sim, senhora Patrícia. Tenho aqui uma carta de Hahnemann, que é uma carta que ele escreveu sobre a urgência de uma reforma em medicina. Isto em 1805. Hahnemann escreve assim: se há um Deus que é a bondade, a sabedoria, então deve haver um meio criado por ele de tratar as doenças definitivamente.
ou seja, mostra que ele deseja verdadeiramente curar. Ele não quer suprimir sintomas, ele quer curar. Por que é que este meio não foi encontrado nestes 20 séculos em que existem homens que se dizem médicos? Faz ele esta questão. É porque esse método está muito perto de nós e é muito simples e não precisava para se lá chegar nem de brilhantes sofismas nem de hipóteses sedutoras. Bem, eu procurarei dentro de mim onde ele deve estar. Esse método que ninguém sonhou, porque ele é muito simples. Tu deves, penso eu, observar o modo como os medicamentos reagem no corpo do homem saudável e tranquilo. As mudanças que eles determinam não acontecem em vão e devem com certeza significar alguma coisa, porque se não for assim, por que é que funcionam? Ou seja, é um ser que de facto se questionou e, portanto, a presença de Deus, a sabedoria de Deus estava muito presente em Hahnemann. Ele questionava-se, mas se padecemos, como é que não é possível existir uma forma também de nos curarmos? Porque é que a medicina até aquela data ainda não tinha conseguido encontrar a verdadeira fórmula de cura? E Hahnemann então decide avançar com todo este manancial de conhecimento que ele já tinha até então, fazer as suas experimentações, ser persistente, perseverante, com uma força mental, conforme nós falámos há bocadinho, Patrícia, com todos os opositores que ele ganhou ao longo da sua vida, ele conseguiu manter-se firme, fiel na missão que ele agarrou. E sem dúvida nós só temos que ter o maior respeito e o maior agradecimento por sermos detentoras deste conhecimento e fazê-lo dele a nossa forma de divulgar também, à nossa maneira, junto dos pacientes, dos familiares, amigos, médicos, enfim, de todos que se aproximam de nós. Está bem? Isso mesmo. Alexandra, eu sempre penso na seguinte situação. Se a tecnologia, se nós, no momento em que nós pudermos unir todo o conhecimento tecnológico, que a medicina foi por essa área tecnológica, se desenvolveu tanto, a medicina tradicional, não é? Foi por essa área e adquiriu um avanço tecnológico tão incrível. No dia em que nós pudermos unir essa tecnologia com esse conhecimento dessas leis, desses princípios de curação, aí sim nós vamos ter uma verdadeira medicina que funciona. Vai ser uma peço desculpa, Patrícia, eu creio que vai ser uma revolução na área da saúde. Na minha opinião, a homeopatia é uma medicina que é uma medicina do futuro. Ela veio, ainda estamos a dar os primeiros passos. Temos Hahnemann que trouxe, compilou, desenvolveu, descobriu. Nós estamos a dar os primeiros passos, mas vai ser, no meu entendimento, a medicina do futuro. Eu também penso isso. É a minha opinião, porque vamos de facto olhar para o ser humano, vamos ter em consideração os seus campos bioenergéticos. A física quântica já fala de campos energéticos, portanto, à medida que, conforme tu dizes, começamos a juntar a ciência, os equipamentos, a todo este conhecimento, vai ser uma revolução. E nessa altura, então, vão colocar Hahnemann e o professor Vitucas num patamar que eu acho que ainda nem nós temos noção aos dias de hoje. Honestamente, é o que eu sinto. Eu também. Eu hoje em dia olho para o professor Hahnemann, para mim não é só também um homem maravilhoso, com todo o conhecimento que tem, e a sabedoria que tem, mas em termos de homeopáticos, ele é um profundo conhecedor das leis da homeopatia, dos medicamentos, portanto, é um ser extraordinário, mas eu acho que aos dias de hoje ainda não dão o devido valor. Já tem muito reconhecimento a nível mundial, mas no meu entendimento eu acho que só daqui a uns anos, quando se der essa revolução em termos de saúde, aí é que eles vão dizer, olha, mas lá atrás havia o professor Jorge Vitucas que já falava disso. Falava do contínuo das doenças, falava da teoria dos níveis de saúde, que deu continuidade aos ensinamentos do Dr. Samuel Hahnemann. Portanto, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Exatamente. É uma questão de tempo. Eu também acredito isso. E acredito que a nossa jornada tem que continuar, tem que ser constante, persistente, perseverante.
E estaremos aqui. É isso aí, Patrícia. Colocando um grãozinho de areia, não é? É só um grãozinho, mas é mesmo assim com os grãos, os pequenos grãos que se vai fazendo depois um areal extenso, não é? Portanto, hoje estamos a dar a nossa pequena contribuição e desejando que lá à frente possamos ver tudo numa dimensão que é a dimensão que deveria ser. E pronto, Patrícia, se calhar para terminar... Vamos terminar. Eu acho que aqui nós concluímos essa introdução nos estudos das leis e dos princípios da homeopatia clássica. Começamos com a vida, não é? Um resumo da vida de Samuel Hahnemann, com a sua obra, um resumo também das suas obras. Comentamos um pouquinho sobre o seu legado. E nos próximos vídeos nós vamos começar, então, a destrinchar o organon. Isso aí. Nós vamos fazer alguns vídeos sobre o organon, que é a obra fundamental da homeopatia, que foi criada e elaborada pelo professor Samuel Hahnemann. E vamos tentar trazê-lo, não de uma forma exaustiva ou cansativa, vamos procurar trazer as ideias essenciais, os princípios essenciais, partilhar com vocês. E pronto, e desejamos que mais uma vez vocês estejam desse lado, que fiquem connosco, que nos escutem, que deixem o vosso like, mas acima de tudo que partilhem. É importante partilhar com os vossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Para quê? Para conseguirmos levar a homeopatia, nomeadamente a homeopatia clássica, a mais lugares e a mais pessoas. É o nosso propósito, é o propósito deste canal YouTube. Não é? Portanto, fiquem connosco, está bem? Em breve falaremos então do organon e obrigada por terem estado desse lado a nos ouvir e a acompanhar esta nossa palestra, esta nossa apresentação sobre o Dr. Samuel Hahnemann. Eu também quero agradecer, Alexandra, aqui a tua companhia no dia de hoje, muito agradável, é a primeira vez que nós estamos a sós, não é? É verdade, olha, gostei muito, Patrícia, sim, não vou mentir que no início nós estava um bocadinho ansiosa, porque eu fico sempre um pouco ansiosa, mas acho que sempre ficamos, né, Alexandra? Sempre ficamos um pouco ansiosa antes, depois a gente se solta. É um bocadinho por aí, porque acabamos por estar a falar de assuntos que são assuntos importantes, nós estamos a falar de temas ligeiros, são assuntos que nós consideramos de facto importantes e cabe-nos a nós ter a responsabilidade de tentar trazer informação mais fiel com a realidade e ser o mais fiel também com as ideias do Dr. Samuel Hahnemann. E, portanto, isso às vezes traz-nos alguma ansiedade, mas sem dúvida que depois a ansiedade vai se diluindo e tudo flui. E foi um gosto estar contigo, Patrícia, sem dúvida que foi um prazer. Igualmente, para mim também foi uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Vamos ter que repetir muitas vezes, porque o organon ainda vai nos dar muitas possibilidades. Vamos estar juntas por aqui. Isso e bom, vamos ficando por aqui. Te deixo um forte abraço, aqueles que obrigada. Nosso carinho, nosso abraço a todos. Viu? É isso aí. Muito obrigada a todos. Tudo a correr bem e voltamos a ver-nos em breve, com certeza. É isso mesmo. Em breve estaremos aí novamente. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.